Não, né? Miranda. Querida. Pastor, seja bem-vindo aqui. Muito obrigado mais uma vez. Via a Sandra também. Sandra, seja bem-vinda. Sandra trabalha aqui com o Joelso, com o Oscar. Muito bom tê-la aqui, Sandra. Obrigada. Vovó agora, né, Sandra? Então, a Isso, é isso Sandra aí. tem se divertido aí nos últimos dias É de isso uma aí. forma diferente, mas sempre bom tê-la aqui, Sandra. Pastor Jair, os minutos aí são seus. Beleza, obrigado, doutor Jailton, Joelso, pelo convite. Todos vocês que estão participando, boa noite aí. É uma alegria estar aqui, amigos, com vocês. Eu digo que nesses 2 anos aqui da PAC, parece que eu estou aqui há 10 anos já. Eu quero viver cada momento, cada minuto aqui, com a intensidade que o Senhor nos dá, a condição de viver, porque é um retorno, né? O que Ele fez por nós, a gente dá o retorno para Ele. Então, a alegria grande tá aqui na PAC, entendeu? A nossa PAC, querida PAC, né? E, amigos, primeiro quero parabenizar a iniciativa aqui de estudar o livro Conselho sobre Mordomia, como o Jair comentou aí. Esses dias eu parei, eu disse, eu preciso ler esse livro. Eu escolhi vários aqui para começar a ler, fichar, né? E esse aqui, né? Eu disse, eu preciso ler. E, amigos, eu digo a vocês, tem que ler todo ano, viu? Ou 2 vezes por ano, porque o livro, né? Que nos vai dar segurança, né? Do que Deus quer para a gente. É um livro que é base para a alegria nossa e de outras pessoas também. Antes de eu começar aqui, eu queria só fazer um convite para vocês, e aproveitando aqui, depois a gente dispara, né? Quero só fazer um convite para vocês, eu vou compartilhar minha tela aqui. É o seguinte, amanhã, opa, 4h59, tem um convite para vocês. A gente vai ter aqui o culto do empreendedor, o pastor Leonino, que é o nosso é, líder de mordomia da União Centro-Oeste Brasileira, né? Que pega os estados do centro do Brasil ali, região de Brasília, né? Mato Grosso do Sul, etc. Tocantins, vai estar com a gente amanhã, né? Vai ser outra manhã abençoada, e você que é empreendedor, trabalha por conta, é empresário, está convidado a vir começar o dia conosco, tá certo, pessoal? Beleza? Ok. Agora vamos avançar um pouquinho, né? Na leitura do livro Conselho sobre Mordomia, o livro perpassa por pelo menos 3 princípios que eu consegui extrair do livro. Deus nos dá recursos, e esses recursos têm 3 vias. A primeira via tem a ver com tua manutenção. Deus quer que você tenha condições de se alimentar, de se vestir, de ter teu transporte, ter tua subsistência, como também da tua família. A segunda via, Deus quer que é, esses recursos cuidem das pessoas que são carentes, têm dificuldade. Teu dinheiro, meu dinheiro, tem que cuidar do pobre. Vai ser cobrado de nós. Quando Cristo voltar, ele vai dividir o mundo em 2 grupos. Aqueles que cuidaram dos menos favorecidos e os que não cuidaram. Isso aí não tem para onde correr. E terceira via, a expansão do reino, do evangelho. O nosso dinheiro tem que estar nessas 3 vias. Se não estiver, nós vamos ter que prestar contas a Deus dos nossos recursos. Ok? Então vamos ver aqui. Eu grifei, pessoal, alguns tópicos importantíssimos nos 3 capítulos. Eu vou trazer o texto vivo para vocês. Eu não fiz PowerPoint, eu trouxe o texto, tá certo? Para vocês, a gente acompanhar no texto aqui. O primeiro capítulo, 13, ele tem uma nuance sobre as bases, os princípios que fizeram com que o dízimo existisse, tá certo? Como eu já adiantei para vocês aí, mas vamos ver agora isso aqui no texto para a gente explorar um pouquinho. Vamos fazer aqui uma conversa, certo? Primeiro, aqui com relação esses detalhes voltados para o princípio da criação do dízimo. Primeira coisa, amigos, que o dízimo ele é antes de Moisés. O dízimo tem um princípio já existente, se a gente for buscar na Bíblia, já ali em Adão, se a gente for buscar direitinho, certo? Observe que
Logo no começo do capítulo, Ellen White fala o seguinte, que o sistema do dízimo remonta para além do dia de Moisés. Requeria-se dos homens que oferecessem dons a Deus com intuitos religiosos, antes mesmo que o sistema definido fosse dado a Moisés, já desde os dias de Adão. Pastor, mas vamos aqui. Desde os dias de Adão, que já é definido o sistema de dízimo, sim, sim, desde o dia de Adão. Porque não estava com essa estrutura, né, com relação a 10%, entendeu? As ofertas ali, como está definido em Moisés, quando Moisés pede para trazer os recursos para construir o santuário, que seriam as ofertas, e depois que a tribo de Levi é separada, ali as dízimas seriam para sustentação da tribo de Levi. Mas tem um texto, pessoal, que eu vou parafrasear com vocês. Ele está no livro de Êxodo, de Gênesis, capítulo 4, certo? Só para vocês entenderem um pouquinho como isso é importante. Gênesis, capítulo 4, a gente encontra o momento que Caim mata Abel. Perfeito? E quando Caim mata Abel, o Senhor pergunta, cadê teu irmão? Depois, né? Por acaso sou dono do meu irmão, etc. Sim, o sangue dele clama lá da terra. Mas antes da morte de Abel, olha que coisa interessante. O Senhor falou assim, ó, vocês têm que trazer ofertas para mim. E a oferta deveria ser o quê? O cordeiro, que ia ser imolado, e o sangue representava o sangue de Cristo. Observe que esse sangue já representava o sangue que Cristo ia derramar para a salvação do mundo. Já é um princípio do dízimo aqui, tá certo? Da oferta que seria dada, entendeu? Como um símbolo, como uma gratidão pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Já em Adão. Só que tem um detalhe. É algo tremendo isso aqui. Observem. Aí, quando Caim coloca a sua oferta, que não tinha sangue, era o que ele queria dar, e observe, a White fala que Caim não pegou dos melhores dos frutos. Caim pegou de qualquer jeito lá. Ele pegou e trouxe. Ele não foi seletivo. Não pegou dos melhores. Ele não foi seletivo. Abel trouxe o melhor que tinha, a melhor ovelha, a sua primeira, a sua dos melhores do rebanho, ele escolheu uma, né? E trouxe a primícia para Deus. Só tem um detalhe: quando Caim ele vê o sacrifício de Abel sendo atendido e o dele não, Caim ficou irado. Ficou de tal forma irado que no hebraico disse que as suas faces, né, os dois lados dele, decaíram, que ele ficou irado, e nesse momento o próprio João diz, né, que ele ali estava como um assassino já antes de matar, né, o seu irmão. E agora Deus diz algo para Caim. E eu queria ler com vocês, porque se a gente entender isso aqui, pessoal, a gente começa a dar um passo a mais no entendimento do princípio do dízimo, tá certo? Então vejam só, eu vou colocar aqui para vocês, vou compartilhar minha tela, a minha Bíblia aqui também, para a gente poder entender melhor esse conceito aqui, que já é um pedido para a gente entender logo no começo, já que partiu de Adão, né? Vamos entender aqui. Então olhem só, estou aqui com minha Bíblia aberta, dê uma olhadinha, pessoal, aqui vocês. A partir do verso 4. Abel, por sua vez, vamos ler do começo aqui. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, essa concebeu e deu à luz a Caim, então disse, adquiri o varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão, Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho da gordura destes. Observe que a Bíblia já disse que ele trouxe dos frutos da terra, mas ela faz uma menção que Abel trouxe das primícias e da gordura do melhor do seu rebanho. Agradou-se o Senhor de Abel de sua oferta. Ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou, irou-se, pois sobremaneira Caim e decaiu-lhe o semblante. Então disse o Senhor, por que andas irado e por que decaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que estás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado já à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Amigos, esse texto aqui é importante, sabe por quê? Porque na nossa Bíblia, por incrível que pareça, ela foi traduzida de uma forma que não traz a essência, mas
A palavra pecado aqui, ela tem a raiz hebraica, é a palavra cordeiro. Na raiz hebraica, tá certo? Tem a palavra cordeiro. Na palavra pecado aqui. Ela pode ser traduzida como pecado, mas também como cordeiro, como oferta, tá certo? A gente pode traduzir assim. Então, quando Deus fala assim, olha, por que você agiu dessa forma? Por que você agiu assim? Olha, se você proceder bem, eu te aceito. Olha, está lá a oportunidade, vai lá, sacrifica outra vez, oferta outra vez, faz da forma correta. Amigos, essa é a tradução mais correta para esse texto de Gênesis 4. Não usar a palavra pecado, mas oferta, o sacrifício. Sacrifica outra vez, porque Caim estava fazendo a coisa errada. Caim não estava oferecendo a Deus o que Deus pediu e ele escolheu de qualquer forma. Amigos, nos tempos já de Adão, já existia um chamado para que a gente fizesse da forma correta como Deus pediu. E Caim não quis, ele teve a oportunidade de sacrificar outra vez, de oferecer a oferta outra vez, como Deus pediu, mas não fez. E agora Deus, ele chama a cada um de nós para a gente recomeçar e repensar como é que está a nossa vida, para nós não sermos igual a Caim. E a maldição de Caim, amigos, ela é de tal forma forte para a gente, eu vou falar para vocês aqui que eu fico arrepiado. Assim como Caim matou Abel, porque ele não sacrificou como Deus pediu para sacrificar. Muitos estão hoje matando pessoas sem a salvação, estão matando outros sem fazer com que eles conheçam o Evangelho eterno, porque retêm seus dízimos e ofertas, ou melhor dizendo, não entrega ao Senhor o que Deus pediu da forma correta, para que outras pessoas conheçam o Deus eterno, o Evangelho eterno. As pessoas estão morrendo, e a maldição de Caim também cairá sobre aqueles que fizeram a mesma coisa. E Deus pergunta: cadê teu irmão? A gente diz, a gente por acaso é guardador do irmão? Aí o Senhor diz assim, ó, o sangue do teu irmão está clamando lá da terra. Perfeito. E amigos, e esse princípio que vem desde Adão, ele agora perpassa por Jó. Jó sacrificava todas as manhãs pelos seus filhos. Jacó, quando errante, exilado, destituído de bens, deitou-se à noite em Betel, solitário, tendo por travesseiro uma rocha, prometeu ao Senhor: de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Observe, amigos. Gênesis 28, 22. Marquei também isso aqui, ó. Deus não obriga os homens a dar. Tudo quanto derem deve ser voluntário. Não quer ter o seu tesouro cheio de ofertas dadas de má vontade. Isso aqui é muito forte. O Senhor não quer que nós possamos dar de má vontade fazendo cálculos. Eu vou fazer isso aqui, mas vai faltar aqui. O Senhor quer que a gente dê de forma voluntária, porque Ele nos deu tudo. Amigos, olha que coisa interessante agora. Surge agora um princípio importante com relação ao dízimo. Primeiro, porque Deus ele instituiu, porque Deus coloca no coração do homem com o dízimo e com as ofertas esse reconhecimento que ele é tudo para nós, a gente tem um coração grato. Ele agora diz que a gente precisa salvar outras pessoas. Mas agora em Paulo, Paulo reconhece o sistema de dízimos da liberalidade cristã e eu queria que vocês observassem comigo agora como é que Ellen White trabalha essa questão em Paulo. Observe que em 1 Coríntios 9, 7 a 14, vamos ler aqui, eu vou ler no texto aqui de Ellen White para vocês, diz o seguinte, olha: quem jamais milita a sua própria custa? Quem planta a vinha e não come o seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado? Digo eu isto segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que triga o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não diz certamente por nós, certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança.
e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, indagou mais o apóstolo, será muito que de vós recolhamos as carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não? Mas justamente nós. Mas nós não usamos deste direito, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho que vivam do evangelho. Então, no capítulo 13, tem outro princípio aqui. O princípio de que, assim como o recurso do dízimo foi separado para a tribo de Levi, que não tinha herança, mas devia viver do dízimo, suportar ou dar suporte para seus familiares, para a subsistência, para a alimentação, para a roupa, tudo isso vinha do dízimo para cuidar da tribo de Levi, isso continua na sucessão apostólica e vem até nós hoje também. As ofertas são destinadas para as construções de igrejas, né, para o suporte material, físico, né, estrutura física da missão, enquanto que o dinheiro de dízimo vem especificamente para o sustento do ministério. E Paulo diz assim: aquele que, por acaso, está trabalhando na lavoura, não tem esperança da lavoura, aquele que debulha vai ficar com a boca atada, no caso, com relação à questão da agricultura, ele fazendo referência, mas ele diz assim: aquele que está no templo deve viver no templo, aqueles que estão no evangelho, que vivam do evangelho. Amigos, eu separei aqui para vocês, eu pichei outro livro aqui, que foi Atos dos Apóstolos, e tem uma coisa que eu quero mostrar para vocês aqui com relação a essa questão de Paulo comentando sobre essa, essa liberalidade da igreja, entender sobre a dificuldade que às vezes nós temos para levar a sério esse detalhe voltado para os dízimos e ofertas e o sustento do ministério. Observem. Primeiro, eu queria que vocês entendessem esse chamado de Deus para homens e mulheres. Olha só. Deus está chamando homens que estejam dispostos a deixar suas fazendas, negócios, se necessário, a família, para se tornarem missionários para Ele. Atos dos Apóstolos, página 370, estou lendo, certo? E o chamado será respondido. Tenha havido no passado homens que, constrangidos pelo amor de Cristo e pelas necessidades dos perdidos, deixaram o conforto do lar e a sociedade de amigos, inclusive da esposa e filhos, para ir a terras estrangeiras, entre idólatras e selvagens, a fim de proclamar a mensagem de misericórdia. Nesta empreitada, muitos perderam a vida, mas outros têm surgido para levar a obra. Assim, passo a passo, a causa de Cristo tem progredido, e a semente semeada em tristeza tem produzido uma abundante colheita. O conhecimento de Deus tem sido estendido amplamente, e a bandeira da cruz plantada em terras pagãs. Amigos, o primeiro texto que eu quero ler para vocês foi isso aqui. Os pastores, homens de Deus, que foram chamados para trabalhar na missão, eles não fazem isso sem um custo. É um custo alto, que Paulo reconhece aqui. E Paulo chama a igreja a dizer o seguinte: é justo que eles vivam ou não do evangelho. É justo que suas famílias vivam dignamente do evangelho, sim ou não. Eles têm deixado famílias, têm deixado amigos, têm deixado até uma vida melhor para dar a vida pelo evangelho. Esse é o chamado que a gente tem, dar a vida pelo evangelho. Pessoal, me permitam só falar algo para vocês aqui. Eu não queria, doutor Jailton, Joelso, amigos que estão, eu não queria ser pastor, nunca, nem pensei em ser pastor, não estava na minha cabeça isso aqui. Não estava. Eu queria outra vida, queria ser jogador profissional, aí Deus disse, não, não é isso. Eu não entendia como as coisas estavam acontecendo, aí eu fui ser professor de educação física, passei um tempão lá, com boas perspectivas, fui diretor escolar, mas Deus, não, quero você nisso aqui, estou chamado para você. E até que Deus me trouxe para ser pastor. Amigos, deixa eu falar para vocês, eu senti há pouco tempo o que é viver do Evangelho. Eu estava em São Paulo trabalhando
já fazia já um tempo legal, quase 7 anos. Uma vez por ano a gente vai visitar os familiares, uma vez por ano. E eu tenho 7 irmãos, né? Comigo somos 8, meu pai, minha mãe, tenho meus sobrinhos, meus amigos, todos ficaram lá na cidade, lá na Paraíba, 3.000 km praticamente de distância. E estou aqui, a gente trabalhando, correndo para Deus. De repente, a gente volta para casa, tira as férias, volta para o trabalho. E um dia eu estava trabalhando na Paulista Leste, de repente minha irmã ligou e fala assim: E aí, mamãe, ela caiu aqui em casa. Aí eu, como assim? Não, o SAMU está aqui. Pessoal, eu já gelei. O SAMU está aqui, já gelei. Aí eu disse, mas como é que ela está? Ela teve uma parada cardiorrespiratória. Eu desliguei o telefone, fui orar ao Senhor, já fui me organizar procurando uma passagem aérea para ir para Paraíba. Depois eu liguei novamente e minha irmã disse, eu estou dentro da ambulância do SAMU, estamos indo para o hospital. Ela falou assim, ela já teve 3 paradas cardiorrespiratórias. Eu corri e consegui uma passagem aérea de São Paulo para Rio de Janeiro, Rio de Janeiro para Paraíba. E minha mãe foi para o UTI e eu cheguei no Rio de Janeiro 7h30 da noite, isso, a notícia pela manhã, cheguei à noite no Rio de Janeiro. Quando chego no Rio, aí, primeira coisa, quando eu saí do aeroporto, liguei para minha irmã. E aí, como é que tá a mamãe? Aí minha irmã falou, mamãe não resistiu, foi a óbito. Amigos, fazia um ano que eu tinha visto minha mãe, eu não entendia. Peguei o avião, 3 horas de voo, parecia uma eternidade. Quando eu chego em casa, 3 da madrugada, tinha muita gente lá, meus irmãos, meu pai, todos tristes, amigos chegando, e minha mãe não tinha chegado ainda. Quando minha mãe chegou, eu olhei minha mãe, pessoal, mas sem vida, sem vida. Eu lembro de eu dar um beijo na testa da minha mãe e eu fiquei sem entender. Meu Deus, por quê? Eu estou distante, trabalhando para ti, e eu vou ver minha mãe mas sem vida. Eu não entendia isso. Eu não entendia. Amigos, a dor foi tão grande que eu depois fui no cemitério sozinho lá, cheguei naquela tumba da minha mãe, comecei a chorar ali, pedindo a Deus uma explicação. Por quê? Por quê? Mas o Senhor me explicou depois, ele me tranquilizou que minha mãe estava salva, estava assim, selada para a vida eterna, pelo que ela acreditava no sangue de Cristo. E amigos, deixa eu falar para vocês, é, isso aí é uma dor que a gente tem no Evangelho. Ele está distante da família, e assim, Paulo diz assim, pelo menos, eles precisam ter com que comer, com que se vestir e ter dignidade na vida. Porque não importa, a gente está aqui hoje, de repente a igreja vai para outro lugar amanhã, a gente pode ir para a África, a gente pode ir para qualquer lugar. Pessoal, a gente esqueceu a vida, esquece tudo para seguir o Evangelho. Por isso, Paulo diz assim: quem vive do Evangelho deve comer também do Evangelho, né? Quem está no Evangelho. Agora, amigos, eu separei mais 2 textos aqui importantes que eu comentei esses dias com o pastor Erlo, está na página 340 do livro Atos dos Apóstolos. Eu já quero depois já avançar, pessoal. É só o momento de vocês entenderem esse princípio do dízimo aqui com relação a viver do Evangelho. Observem aqui, página 340 do livro Atos dos Apóstolos. Os que são chamados para a obra do ministério e ao chamado do dever renunciam a tudo e se empenham no serviço de Deus. Devem receber por seus abnegados esforços salários suficientes para se manterem, bem como a sua família. De onde vem isso, pessoal? Do dízimo. Por quê? Porque, segundo Ellen White, esses renunciam a tudo para viver do ministério. Ok? Agora, observem mais esse texto aqui, que é importante. E eu digo a vocês, eu fico feliz porque hoje a Igreja do Senhor luta, ela tem todo um programa coordenado para manter esse ministério, que, graças ao Senhor, não tem esses escândalos que existem aí fora nas religiões, entendeu? Que não tem esse princípio coordenado como Deus falou. Vejam só, amigos.
nos diversos setores das atividades seculares, mentais e físicas, trabalhadores fiéis podem ganhar bons salários. Não é a obra de disseminar a verdade e levar as pessoas a Cristo de mais importância do que qualquer atividade comum? O engenheiro, o médico, o empresário, o farmacêutico, o professor, ela fala que todos devem ganhar bons salários por seu serviço. Mas ela diz assim: não é a obra de disseminar a verdade, de levar pessoas a Cristo de mais importância do que qualquer atividade comum. Ela fala assim, ó: e não são os que fielmente se empenham nesta obra com justiça merecedores de ampla remuneração? Por nossa estimativa do valor relativo de trabalho para o bem físico e espiritual, mostramos nossa apreciação do celestial em contraste com o terreno. Então, amigos, está aqui o livro Atos dos Apóstolos. Ellen White faz, literalmente, nessa palavra de Paulo, uma alusão e uma forte recomendação de que os ministros, que o ministério evangélico deve ser sustentado com dignidade, porque Deus é o Deus da prata e do ouro e dá para os seus filhos prata e ouro também. Perfeito? E, amigos, isso não foi assim no começo da Igreja Adventista. Os adventistas, eles tinham um plano que era bem interessante. Os crentes adventistas eram incentivados a dar 25 centavos de dólar para sustentar o ministério. E era tão pouco, amigos, tão pouco, que muitos pastores deixavam o ministério porque não tinha como se alimentar em casa, não tinha como sustentar suas famílias, até que essa revelação foi dada e Deus, de alguma forma, tocou no coração e essa igreja tem crescido de forma poderosa. E, doutor Jair, essa semana saiu, não sei se você viu, alguns posts semana passada, o pessoal perguntando o que é que os adventistas fazem? Por que estão conseguindo dinheiro para investir sei quantos milhões de livros o grande conflito? Né? O que é que eles estão fazendo? Por que é que eles têm dinheiro? Sabe por quê, amigos? Porque Deus tem abençoado essa igreja e muitos cristãos adventistas têm entendido que uma parte do que recebe é do Senhor para salvar as pessoas. Eles entenderam que se por acaso sacrificaram errado, agora estão sacrificando o correto. Estão indo e não fazendo como Caim fez. Beleza, pessoal? Então, nesse primeiro momento, pessoal, a gente viu aqui, no primeiro capítulo, capítulo 13, essa ênfase de Paulo, né, de Ellen White, sobre a questão do dar para sustentar o ministério e assim por diante. E assim você consegue avançar com relação ao restante do capítulo, com temas bem interessantes aqui com relação a esse ato de dar. Esse último texto diz assim, ó: a mente, o coração, a vontade e as afeições pertencem a Deus. Do Senhor é o dinheiro que manuseamos. Todo bem que recebemos, desfrutamos, resulta da benevolência divina. Olha só. Olha, observa isso aqui, ó. Deus não requer menos de nós do que requeria de seu povo na antiguidade. Suas dádivas a nós não são menores, mas maiores que as concedidas no antigo Israel. Seu serviço exige agora, sempre exigirá recursos. Então vejam que bênção foi o primeiro capítulo aqui que nós estudamos. Não sei se vocês querem fazer alguma pergunta aqui, algum comentário, né, sobre o primeiro capítulo aqui, o capítulo 13, mas uma bênção de Deus para nós. E eu digo uma coisa para vocês, amigos, escutem só. O evangelho é de graça. A morte de Cristo foi de graça para nós, custou um alto preço. Mas escutem, o evangelismo é pago, ok? O evangelho é de graça, mas o evangelismo é pago. Para salvar alguém, tem que ter dinheiro, tem que ter recurso. Tem que ter recurso para gasolina, tem recurso para comprar Bíblia, tem que ter recurso para comprar bata de batismo, tem que ter recurso para tudo, amigos, tá certo? O evangelho é de graça, mas o evangelismo é pago. Perfeito? Não sei se a gente tem algum comentário aí. Ô, pastor Jair, queria comentar aqui ainda dentro desse daí, as exigências de Deus sobre nós, fala que Deus tem direito sobre nós e de tudo que nós temos. Seu direito está acima de qualquer outro. E em reconhecimento desse direito, ordena que lhes demos uma parte proporcional fixa de tudo o que ele nos dá. É interessante que, às vezes, a gente vai em algumas igrejas, está até comentando o doutor Jair, então a gente fala sobre esse assunto e algumas pessoas elas ficam
admiradas, né? De como assim é necessário ser fiel a Deus nas ofertas, por exemplo. E alguns querem justificar de todas as formas o porquê não são. E aí podem colocar, às vezes, defeito no pastor, na instituição, num líder de igreja, ou numa situação em que ele, né, ali viu e, e quer desviar a atenção daquilo que é o princípio aqui, que o pastor comentou muito bem. E o princípio é: Deus me concede para que eu, como mordomo, administre e devolva para ele para que os recursos sejam multiplicados e esses recursos atinjam, né, aquilo que precisa atingir. O sustento do evangelho, a pregação do evangelho e também a manutenção dos templos. Então, Deus exige de todos nós aqui presentes, da sua igreja, das pessoas, é, uma questão aí de fidelidade, uma questão de direito, né? O direito dele, é de Deus isso daqui. Perfeito, Jos, perfeito. E assim, amigos, a gente tem que pedir muito a Deus que Ele interiorize isso em nosso coração. Pedir que o Espírito Santo nos dê esse reconhecimento de que tudo é do Senhor, porque o ser humano, ele sempre vai ser levado a pensar que Ele é que é o Senhor, que Ele é que é a força, que dele é que vem tudo. O Êxodo já fala, o Deuteronômio já fala também, e que, ó, não pense que o que você conquistou veio do teu braço, não é o Senhor que dá força, né? A gente tem que lembrar disso aí, né? E o Senhor, de fato, tem uma porção que é dele, que não é nossa. Perfeito? Mais algum comentário? Podemos partir para o capítulo 14? Pastor, Opa! eu estava lendo aqui no início, fala assim, ó, o plano divino do sistema do dízimo é belo em sua simplicidade e equidade. Então, eu falo assim, na sua simplicidade e equidade, ele fala assim, ó, é, é igual para todo mundo. Aqueles que podem mais, Deus tem um sistema de 10%, mas aquele que pode menos, o sistema é a mesma coisa, 10%. Isso Deus mesmo. não pede 300 para quem pode e 300 para quem não pode. Ele pede 10% para quem pode, 10% para quem não pode. É conforme aquilo, a bênção recebida. Perfeito, irmã. Perfeito. Seu nome? Seu nome? Maria José. Maria José. E Ellen White, ela começa no capítulo 14 mostrando a simplicidade do plano de Deus, né? Você Sim. citou logo no começo aqui que eu tinha marcado também. E interessante é que logo depois ela diz o seguinte, ó, grandes objetivos se conseguem com esse sistema. Se todos o aceitassem, cada um se tornaria vigilante e fiel tesoureiro de Deus. E não haveria falta de meios com que levar avante a grande obra de anunciar a última mensagem de advertência ao mundo. Achei interessante aqui porque ela diz assim que nós somos tesoureiros de Deus. Nós somos tesoureiros. Então a gente tem aqui um ministério, né, que é inerente a todos os crentes da tesouraria. Deus te entrega os recursos, você agora tem que manejar esses recursos aí, né? Destinando uma parte que vai ser para o avanço da obra do Senhor, outra parte para você cuidar, como eu falei, da sua família, de você e dos que precisam de você também. Observe, nosso recurso que sobra do dízimo e da oferta, amigo, não pode ser gasto de qualquer forma também, tá certo? Tem que termos pensamentos, né? Temos coerência vamos fazer com esses recursos que todos são do Senhor. Eu separei também aqui, pessoal, algo interessante sobre a questão dos pobres, né, e dos ricos. Olha, no sistema bíblico de dízimos e ofertas, as quantias pagas por várias pessoas certamente variarão muito, visto serem proporcionais às rendas. Para o pobre, o dízimo será de uma importância comparativamente pequena e suas dádivas serão de acordo com suas possibilidades. Agora, olha só, mas não é o vulto da dádiva que torna a oferta aceitável a Deus, é o propósito do coração, o espírito de gratidão e amor que ela expressa. Olha que coisa. Mas eu pergunto, onde é que nós encontramos na Bíblia uma referência que vai mostrar que não é o vulto da oferta
e sim o propósito que estava no coração. Onde vocês se encontram? A Gente, é viúva, fácil, né? Quem lembra aí? Quem a lembra? viúva. A Ela- viúva. Observe que a viúva, ela deu o que tinha. Ela deu o que tinha como sacrifício ao Senhor. Enquanto muitos ricos, eles tinham recursos, ele mostrava lá a nota de R$ 100, né? Ele mostrava a sua oferta no gasofilácio lá, mas eles podiam dar mais. Mas o coração era cheio de egoísmo, entendeu? E guardavam no coração aquilo que era de Deus. Então, a oferta da viúva foi tão poderosa, pessoal, que até hoje, se fala da oferta da viúva. Até hoje. E hoje ela estimula muitos a dar, entendeu? Porque ela foi fiel. Então, se você for fiel ao Senhor, se você entregar ao Senhor, te digo uma coisa: o teu gesto, o Espírito Santo vai fazer com que outros observem. E eles vão doar porque você está sendo fiel ao Senhor. E eu quero só complementar isso aqui, voltando lá para minha mãe. Quando nós fomos observar, eu, meu pai, a gente sentou na cama lá, doutor Jailton, e lá em casa tinha um cofrinho, né, que ela guardava, ela tinha uma cantina, ela era costureira, mas ela tinha uma cantina que ela vendia lá no colégio, né, os lanches dos meninos. E uma coisa interessante tocou no nosso coração. Escutem, quando a gente pegou lá no cofre, aí a gente viu que tinha alguns molinhos de dinheiro, né, R$ 1, R$ 2, R$ 3, e tinha mais ou menos assim, pessoal. Tinha pedacinhos de papel, assim, ó, que era pedacinho de papel, certo? E nesse pedacinho de papel era da tampinha de remédio, entendeu? De frasco de remédio, assim. Aí tinha assim, ó, ganhei R$ 10. Aí tinha assim, ó, R$ 1 de dízimo, R$ 1 de oferta. E tinha assim, ó, vários desses assim. E a gente pôde levar para a igreja naquela semana os dízimos e oferta da minha mãe, que estava separado no papelzinho, R$ 1, 50 centavos, entendeu? Era todos assim, né? Que ela separava e eu olhava e chorava daquela mulher que era fiel ao Senhor. E hoje eu lembro, ela foi fiel tão pouquinho. Eu preciso ser fiel ao Senhor também, que minha mãe foi fiel. Estão entendendo, pessoal? É o propósito do coração, é o quanto que você está dando. Se você recebe R$ 100, seja fiel ao Senhor, nos dízimos das ofertas, recebe 1.000, recebe 1 milhão, seja fiel ao Senhor. Deus sabe o que está doendo em você, o sacrifício que é para você. Então, nesse capítulo 14, a gente encontra aqui essa pergunta de Deus: você de fato está entendendo isso? Você está dando a dádiva, né, máxima que você pode dar para mim com relação às ofertas e está me reconhecendo com relação aos dízimos? Então, amigos, eu marquei aqui também um texto que me tocou nesse capítulo. Observem aqui, olha só. Na grande obra de advertir o mundo, os que têm a verdade no coração e são santificados pela verdade desempenharão a parte que lhes foi designada. Serão fiéis na devolução dos dízimos e ofertas. Todo membro da igreja é obrigado, pela revelação de conserto com Deus, a se privar de todo extravagante desperdício ou dispêndio de meios. Olha só, não permitamos que a falta de economia na vida doméstica nos torne incapazes de desempenhar nossa parte no fortalecimento da obra já estabelecida e na penetração de novos territórios. Olha o convite de Deus agora. Seja econômico, mas seja fiel. Não puxe, entendeu, para o teu lado. Não olhe o teu lado esquecendo da parte da obra do Senhor. Estão entendendo, amigos? Deixa eu falar algo aqui para vocês. Nós aguardamos hoje a segunda vinda de Cristo, não é isso? Segunda vinda de Cristo. E nós pregamos sobre a segunda vinda de Cristo, perfeito? Escutem só. João Batista, ele pregava sobre a primeira vinda de Cristo. Ele aguardava a primeira vinda de Cristo. Escutem. Qual era a comida de João Batista? Gafanhotos e mel silvestre. O mel silvestre, rico em calorias, né, em carboidratos, e o gafanhoto era uma alfarroba, tipo um feijão, rico em proteína. Ele vestia-se de um roupão de couro, fingindo pelo um cinto. Escutem, João Batista aguardava a primeira vinda de Cristo. Ele tinha comida simples,
e roupa simples. Quem aguarda a segunda vinda de Cristo tem que ter também comida simples e roupa simples. Amigos, quando eu falo comida simples e roupa simples, isso aqui é o todo da vida. Temos que ter uma vida simples. Eu não estou dizendo que é simplória. Você pode escolher uma roupa boa, que às vezes até cara, mas é boa, que vai durar bastante. Estão entendendo? Escolher algo que vai te dar condições de usar aquilo, tá certo? Que não vai te dar prejuízo. Mas, às vezes, a gente busca, né, caminhos que a gente se envaidece em detrimento da obra do Senhor, e a gente deixa de dar o que é de Deus, de ser fiel ao Senhor. Estão entendendo, pessoal? A importância disso aí. Então, assim, é algo para a gente ponderar, né, bastante sobre esse detalhe aí. E eu separei aqui, para esse capítulo, um último texto, pessoal, para a gente comentar um pouquinho, que é forte. Olha só, é algo importantíssimo, certo? Olha só, como é vão o esforço de medir com regras matemáticas o tempo, dinheiro e amor em face de um amor e sacrifícios incomensuráveis e que não se podem avaliar. Dízimos para Cristo. Ó, que mesquinha esmola, vergonhosa recompensa daquilo que tanto custou. Amigos, esse texto aqui é poderoso. A gente fica medindo matematicamente, ó, eu vou dar hoje tanto, mas eu vou ficar com tanto, mas eu vou dar tanto de oferta aqui, mas e meu dinheiro, escutem, regras matemáticas para medir o sangue de Cristo, para medir o que ele entrega para a gente, entendeu? Então esse capítulo 14 chama o nosso coração para a gente repensar o que foi o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário por nós. Só poderoso demais esse capítulo. Acho que a gente pode até comentar. Queria perguntar quem é que teve uma experiência na vida aí, quem teve um momento aí interessante, que pode testemunhar do que Deus fez pela sua vida. Você teve a certeza que Deus agiu na sua vida e que outra pessoa não poderia ter feito. Eu sei que cada qual tem uma história para contar aqui, não é isso, pessoal? Todo mundo tem algo para contar que diz que Deus agiu e você reconhece na sua vida isso. Alguém tem? Pode dizer assim, bem rápido para a gente ou não? Eu posso falar, pastor. Ok, pode falar. Quando eu cheguei na igreja, nós éramos muito pobrezinhos mesmo. Certo. E não entendíamos a questão de dízimos e ofertas. E aí foi uma luta para entender a questão de dízimos e ofertas, mas nós fomos muito bem recebidos na igreja. E aí, pastor, quando começamos a entender a questão de dízimos, nós éramos muito endividados. E o pastor orientou a gente que dízimo e oferta tinha que ser devolvido na igreja. Nós fizemos um plano com Deus e começamos a devolver dízimos e ofertas. Saímos das dívidas, viu, pastor? Saímos e, pela graça de Deus, até hoje a gente não tem dívida nenhuma mais. Deus seja louvado. E Deus tem nos abençoado e, às vezes, que nem você falou assim, ó, é que Deus abençoa. Quantas vezes, às vezes eu tô aqui e falo assim, eu preciso comprar uma roupa para mim, já tá na hora de comprar uma roupa. A hora que eu penso que não, eu ganho. Deus me dá uma roupa e eu nem fui na loja comprar uma roupa de qualidade e Deus tem suprido as nossas necessidades assim, ó, grandemente. Que bom, irmã, que bom. Deus seja louvado por esse testemunho. Eu sei que outros têm outros testemunhos para contar também. E olha só, o capítulo tem um conselho. Diz o seguinte, ó, diligentemente, esquadrinhe cada um o seu coração. Examine suas contas e verifique em que pé estão suas relações para com Deus. Aquele que deu seu Filho unigênito para morrer por nós, fez um concerto convosco. Ele vos dá a sua bênção, em troca espera que lhes tragais vossos dízimos e ofertas. Observe o seguinte, a gente não doa para receber a bênção. A gente recebe a bênção, puxa, a gente devolve o dízimo. Observe aqui como o texto foi interessante. O Senhor vos abençoa para que vocês tragam os dízimos e ofertas. Ou seja, Deus está dizendo assim, ó, eu estou colocando na mão de vocês os recursos para vocês abençoarem o mundo.
Enquanto mais a gente abrir o coração, a vida para receber esse recurso e entregar, mais Deus vai entregar também. E eu até comento aqui um caso, não sei se vocês conheceram a história do William Colgate. Conheceram a história do William Colgate, pessoal? O William Colgate, ele é um americano, jovenzinho, né, que foi trabalhar em uma empresa, né, e essa empresa, ele, logo no começo, quando começou a trabalhar, ele fez um pacto com Deus. Isso aqui foi um dos seus chefes, falou assim: William, tudo que você fizer, tudo que você ganhar, você deu dízimo, tudo. E o William, ele colocou isso no coração. Ele trabalhava naquela empresa lá, se não me engano, inicialmente parece de sabão, depois ele foi crescendo, 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 até que o William, ele criou sua própria empresa depois, a Pastas Colgate. Olha que interessante, pasta de dente Colgate. E o William, ele começou a doar 10%, 20%, 30%, 40%, né, do que Deus dava para ele. E o William foi tão abençoado, que o William morreu. Ele deixou esse legado para sua família. Escutem, foi tão abençoada a vida do William que ele chegou a viver só com 10% do que ganhava e era bilionário. O resto ele todo entregava para a missão de Deus. O dono das pastas Colgate, entendeu? Como Deus abençoou, e grande parte da sua família hoje mantém também ainda hoje o legado de William de dedicar para Deus as ofertas e os dízimos. Beleza, amigos? Agora, vamos aqui para a última parte, né? Nosso último capítulo aqui, que é um capítulo duro para a gente ler, tá certo? Duro para a gente ler. Que tem a ver com a honestidade na doação dos dízimos e das ofertas. Certo, amigos? Observem o que diz Ellen White. Um espírito mesquinho e egoísta impede os homens de darem a Deus o que lhes pertence. O Senhor fez um concerto especial com o homem, de que se eles separassem regularmente a parte destinada ao avanço do reino de Deus, ele os abençoaria abundantemente, de tal modo que não haveria mais lugar para receber-lhe as dádivas. Mas se os homens retiverem o que pertence a Deus, o Senhor declara abertamente: com maldição sois amaldiçoados. Amigos, esse texto é duro. Esse texto é duro, e eu queria depois, um dever de casa para vocês. Depois peguem o livro de Ageu, observe, peguem o livro de Ageu, anota aí, pessoal, o livro de Ageu, e no capítulo 1 de Ageu, vai contar o relato ali quando o templo estava destruído, e o Senhor pedia para que as pessoas, né, se tocassem e o templo fosse colocado em evidência, ou seja, o templo referenciando-se aqui à questão da espiritualidade, né, o crescimento da espiritualidade. E Ellen White fala, pessoal, sabe o quê? Que as pessoas estavam tentando lutar, começaram a lutar para deixar a pobreza, para construir suas casas, para enfeitar suas casas, mas esqueceram do templo, ou seja, esqueceram da missão, do evangelho. E ela fala assim, ó, que enquanto as pessoas não deram lugar para o templo, não deram lugar para Deus, a vida foi deplorável. Escutem, pessoal, aqueles que não são fiéis nos dízimos e oferta têm vida deplorável. Deplorável, ou seja, às vezes você pode estar até com recurso, mas você está triste porque você não consegue entender porque essas coisas estão acontecendo na tua vida. Você não consegue sair daquele marasmo lá. Sabe por quê, amigos? É vida deplorável de quem esquece o templo e não busca a Deus em primeira mão. Ela fala o seguinte, ó, que a sua vida será como um saco furado. Como um saco furado. Ela vai receber o salário, que está o saco, né?
mas vai sair tudo, pessoal. Coloca aqui, sai embaixo, e você não vê o dinheiro avançando, você não vê nada rendendo, você não vê prosperidade. Então, Deus está dizendo assim: olha, vocês precisam entender isso. Com maldição sois amaldiçoados. Olha o restante aqui do texto, que é poderoso demais. Diz assim, pessoal, ó, vamos acompanhar. Os que reconhecem que dependem de Deus sentirão dever ser honestos para com os seus semelhantes, sobretudo para com Deus, de quem todas as bênçãos da vida advêm. A evasão às suas ordens positivas concernentes aos dízimos e ofertas acham-se registradas nos livros do céu como roubo a Deus. Nenhum homem desonesto para com Deus ou seus semelhantes pode realmente prosperar. Pessoal, eu preciso falar uma coisa aqui para vocês, isso é duro para a gente, mas a gente tem que ouvir, porque isso mexe com a gente. A palavra de Deus é como se fosse espada de dois gumes. Amigos, nós temos nos registros celestiais dois livros, o livro das memórias e temos o livro também dos pecados. O livro das memórias, amigos, estão nossas boas ações, estão aquilo que a gente fez com abnegação, mas temos o livro que tem os pecados nossos. E observem, toda vez que nós deixamos de ser fiel ao Senhor, esses registros vão para esse livro, e esse livro precisa estar limpo de pecado para a gente ir para o céu. A gente precisa se arrepender, a gente precisa colocar dentro do altar, se temos esse problema, para a gente estar dizendo: Deus, estou limpo contigo. E eu sei, doutor Jailton e Joelson, que esse capítulo vai ser comentado na frente um pouquinho mais. Eu preciso fazer uma referência aqui com relação a esse detalhe. Quando a gente está devendo no mercado, sabe o que acontece, pessoal? A gente tem uma notificação do SPC, de repente, né, do Serasa, se nosso nome for para essa parte de crédito aí que existe no Brasil. A gente é impedido, né, com relação ao crédito, de fazer uma negociação, né, comprar algo, né, parcelado. A gente não consegue ter crédito no banco e a gente precisa pagar. Olha, pessoal, se a gente estiver devendo a Deus, como é que Deus age com a gente? Se você tiver condição de pagar o Senhor, Deus não te perdoará se você não pagar. Ele não pode perdoar, porque você tem um recurso e você não quer pagar, porque ele precisa te limpar esse egoísmo do teu coração. Agora, olha só, se você, por acaso, está devendo ao Senhor uma quantia X, e você tem pouco recurso, mas você diz assim: ó, Deus, eu posso dividir esse pagamento aqui. Ó, vá na tesouraria da igreja, faz um vale lá, divide esse valor, não sei se em quantos anos você quer pagar, mas diga: eu vou pagar ao Senhor, e Deus te perdoará o pecado. Entendeu? Isso aqui é importante demais para a gente. Agora, se por acaso você não tiver nenhuma condição de pagar ao Senhor, aí você diz: Senhor Deus, eu não tenho condição, Pai. Observe, eu não tenho condição, me perdoa, Pai. E eu faço um pacto contigo, que a partir de hoje eu serei fiel. Deus vai te perdoar. Ele vai me perdoar. A gente precisa entender, isso é algo sério, é algo de caráter nosso com Deus. A gente se esforça para pagar nossas dívidas aqui com nossos credores, nossas pessoas que estão diante de nós nessa terra aqui, mas temos que ter muito mais cuidado para com Deus, né? Essa honestidade para com o Senhor. Observe outro texto importante aqui, amigos, que Ellen White, ela chega a falar que Deus, ele faz como se fosse, ele equipara, assim, ó, ao mesmo tempo que eu sou infiel com Deus, isso é pesado, ela diz também assim: a infidelidade com um semelhante também é pesado. Ou seja, Deus equipara. Ele diz assim, ó, que a pessoa que não está sendo fiel com uma pessoa, você, por exemplo, deixa de lado o pobre, ou você não paga quem você deve, ela diz assim que isso para Deus é abominação. Do mesmo modo também que é abominação o fato de não ser fiel com relação aos dízimos e oferta. Ó, o texto está aqui, ó, logo aqui, ó. Quando lidamos injustamente com os nossos semelhantes ou com o nosso Deus,
desprezamos-lhe a autoridade e ignoramos o fato que Cristo nos comprou com sua própria vida, tá certo? O mundo está roubando a Deus por atacado. Quanto mais ele concede riquezas, tanto mais completamente reclamam os homens que elas são suas para serem usadas como lhes aprouver. Mas seguirão os profetas seguidores de Cristo os costumes do mundo? Perderemos a paz de espírito, a comunhão com Deus e com os nossos irmãos, porque deixamos de dedicar a sua causa à parte que ele reivindica como sua? Olha só, pessoal, que coisa interessante aqui. Ela fala mais o seguinte: irmãos e irmãs, se o Senhor vos tem abençoado com bens, não os considereis vossos, julgai os vossos para que os useis para Deus, e sede fiéis e honestos ao dar os dízimos e as ofertas. Observem, aquilo que, de acordo com as Escrituras, foi posto à parte como pertencente ao Senhor, constitui a renda do Evangelho e não mais nos pertence. Não é nada menos que sacrilégio um homem lançar a mão do tesouro do Senhor a fim de se servir a si ou a outros em seus negócios temporais. Olha só, é um sacrilégio a gente deixar de dedicar a parte que é do Evangelho para a gente cuidar do que é nosso. Então, são textos que a gente diz assim, mas são duros, mas amigos, a palavra do Senhor como espada de dois gumes. Ela deixa entrar a vida e a morte, a gente tem que escolher. Mas eu digo a vocês, nós seremos felizes se a gente for fiel para com Deus, seremos felizes. O Senhor nos libertará, o Senhor nos dá alegria, o Senhor vai nos dar uma vida próspera, né? Como assim Ele quer que sejamos. Prosperidade, pessoal, não é questão apenas financeira, não é ter recurso, eu tenho carro, eu tenho isso. Não, prosperidade, pessoal, é saber que você tem Deus ao teu lado. Quando você precisar, Ele está ao lado de você, tá certo? Isso é ser próspero. Teve uma mulher, no tempo dela em White, que ela disse, Deus, eu queria dinheiro, porque eu queria abençoar as pessoas, eu queria, né, ter muito, para eu poder ser mais, assim, prestativa. Ela era costureira. E essa mulher, ela pediu tanto a Deus e Deus, eu vou dar dinheiro, eu vou dar ela. E Deus tocou no negócio dela. Essa mulher literalmente explodiu. Ela ficou com muitos recursos, ela aumentou seus negócios. Mas, amigos, quando aumentou os negócios, também aumentou o coração da velha mulher. E ela começou a esquecer de Deus, esquecer da sua obra. Ela não ficou tão fiel como era quando era pobre. E Deus revelou para ela que ela não ia ser salva daquela forma. Ela disse assim: Deus, por favor, quero ser pobre outra vez. E Deus tocou, ela voltou a ser pobre outra vez, mas ela morreu salva, porque morreu fiel. Estão entendendo, pessoal? O que é que Deus quer fazer com a gente? Ele quer que a gente seja fiel e alegre, mesmo que a gente seja pobre. Entendeu? Porque Cristo foi pobre, os cristãos foram pobres, né? Na igreja primitiva, mas foram fiéis. Deus sabe se você terá condições de suportar grandes riquezas e ser fiel. Ele sabe. Ele sabe até que ponto vai o teu coração. Então seja feliz com o Senhor, entendeu? Não reclame da vida. Paulo fala em Efésios 5:20, em tudo dá graças, né? Em tudo dá graças, amigos. E o Senhor vai te abençoar, vai te dar alegria na vida. Então, esse capítulo foi poderoso demais. Esse aqui que nos chama a atenção para a fidelidade e a honestidade para com Deus. Não sei se vocês têm algum comentário sobre o capítulo. Maravilha, né, pastor? Maravilhoso aí o capítulo 15. Ele é bem curtinho, mas com muitas coisas importantes. O tempo até passou tão rápido que de tanta coisa boa. Não sei se o doutor já tem algum comentário ainda a fazer, ou algum irmão. A gente deixou gravado aqui, com certeza isso vai trazer impacto para aqueles que assistirem, né? Os nossos queridos aqui, líderes de mordomia, tesouraria. Louvamos a Deus pela vida e ministério do pastor Jair, essa inspiração. A história da sua mãe motiva todos nós a permanecermos fiéis, né? Assim como a viúva pobre lá deitou diante do gasofilácio aquelas duas moedinhas, que era de todo o coração, e Deus, por meio de Cristo, fez um elogio para ela. E cada um desses partes, né? Eu destaquei aqui, ó, também tudo pintado aqui. Com certeza, Legal. aqui na próxima mensagem eu vou sempre pensar alguma coisinha aqui.
Pastor Jair, muito obrigado, viu, doutor Jailton, também, por essa inspiração, por essas histórias e reflexões. Não sei se tem mais alguém que tem algum comentário. A gente já poderia ir para os finalmente, né, doutor Jailton? Joelson, Jailton, só para encerrar aqui, eu grifei o último parágrafo. Se você grifou também, eu vi no seu grifado aí, Joelson. Está grifado, não está o seu? Ah, está sim. Joelson, lê aí, quer ler? Ou não, a gente pode até colocar aqui na tela, aqui, né? O último parágrafo aqui, ó. Pessoal, olha que coisa aqui, ó. Olha só. Todos devem considerar esse assunto sob seu verdadeiro aspecto. Ninguém, vendo-se em situação precária, tire dinheiro consagrado a fins religiosos, empregando para seu próprio proveito e acalmando a consciência com dizer que o restituirá futuramente. É algo, né, que a gente precisa considerar. E assim, eu comecei com minha mãe, praticamente, e quero encerrar dizendo a vocês, olha, eu vi, pessoal, lá na minha família, meu pai e minha mãe sempre andou a pé, nunca teve carro, né? E eu dizia, mas, rapaz, meus amigos têm carro, todo mundo vai para a igreja de carro, a gente pegava carona, esse tempo, porque era 8 filhos, né? E a gente sempre a pé, né? Escuta, pessoal, nesse tempo todo, né, de história, meu pai comprou o carro dele depois que aposentou, né? Comprou o carrinho dele, né? Mas eu nunca vi ninguém indo lá em casa cobrar dinheiro, ele nunca devendo na praça. E minha mãe dizia o seguinte: durma com fome, mas não durma devendo, mas sendo fiel ao Senhor. É só isso aí, é um norte, entendeu? A gente viver na simplicidade às vezes pode até ir na contramão do mundo, mas o Senhor está observando, né, a tua vida e está guardando o teu tesouro lá na eternidade, né? Você coloca aqui e vai lá para o céu. Deus abençoe vocês. Amém, amém. Pastor, despeça então a gente aí em oração, né, doutor Jailton? Beleza, vamos orar, né? Deus Todo-Poderoso, Deus Eterno, obrigado por tudo, obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor nos deu um grande presente, que foi a vida, nos deu o nosso corpo, nos deu habilidades, faculdades, nos deu os recursos, Senhor Deus, ou pelo menos entregou em nossas mãos para que nós pudéssemos administrá-los, o ouro, a prata, Deus, os recursos que tem nessa terra, ele entregou em nossas mãos e a gente precisa ser tesoureiros do Senhor. Precisamos, Amém. Deus, cuidar da nossa família, precisamos cuidar daqueles que precisam de nós, precisamos, Deus, fazer com que a missão avance, que as pessoas possam conhecer Jesus Cristo, o Evangelho eterno. Oh Deus, se por acaso existe egoísmo em nosso coração, vem nos limpar, Pai. Que Amém. teu Santo Espírito possa colocar em nós o alto preço que foi o nosso resgate. Como diz Paulo, fostes comprados por alto preço. Que nós possamos reconhecer o senhorio de Cristo em nossas vidas. Amém. E que o ato, Deus, de devolver os dízimos e ofertas seja uma alegria para nós. Que Amém. toda vez que fazemos isso, uma pessoa, várias pessoas poderão ser salvas. Obrigado. Abençoe esse grupo de estudos. Abençoe, Deus, que o doutor Jailton, o Joelson que coordenam, cada tesoureiro, cada filho teu. Eu te agradeço. Nos dia uma noite abençoada, te peço por Jesus. Amém. 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 Muito obrigado aí, pastor Jair. Obrigado mais uma vez aí a todos que participaram conosco. Uma boa noite de descanso. E na próxima segunda, né, Joey? Capítulo 16, 17, E 18. 18, é isso mesmo. Vamos entrar já na mensagem de Malaquias, hein? A semana que vem. É isso mesmo. Beleza. Um abraço a todos, boa noite. Um Boa abraço a noite. todos. Valeu, um abraço. Boa noite. Boa noite, até a segunda. Próxima segunda. Boa noite. Valeu, pastor Jair. Boa noite. Jair, rapaz, eu esqueci de perguntar aí, rapaz, como era tempo.